Olá, em nome do Tahiti Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos. Eu sou Levis Litz. Para essa entrevista, contamos com a presença de Shang Wan, curadora do Museu do Índio e professora do Tahiti Total, em Niterói, Rio de Janeiro. Tahiti Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos. Eu sou Levis Renato Frade, terapeuta, educador físico, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício e pós-graduação em Acupuntura. Professor de Tahiti em Vargem Grande, Rio de Janeiro. Marcos Maia, professor titular de Linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de Tahiti, do Tahiti Total, em Niterói, Rio de Janeiro. O nosso entrevistado de hoje é artista plástico, professor de Tahiti no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, e discípulo do mestre Shen Xiaowang. Estamos falando do professor Estevão Ribeiro. Seja bem-vindo, professor Estevão. Tudo bom? Tudo bem, Lércio. Obrigado. Vamos fazer isso, essa entrevista, segunda vez, né? Vamos fazer uma coisa... agora tudo foi reorganizado na minha cabeça, nós vamos fazer isso de uma maneira mais rápida que das outras vezes. Eu acho que vai ser mais até digerível para as pessoas que estão assistindo. Certo. Evidentemente, o professor vai contar relatos de sua experiência no Tahiti, né? E vou começar com aquela pergunta básica, né? Tahiti, por que praticar, professor Estevão? Por que praticar Tahiti? Eu sou super suspeito, imagino, acho que vocês também, né? Todos os professores de Tahiti adoramos essa arte, é uma arte maravilhosa, né? Agora, falando para uma pessoa que não pratica Tahiti, eu diria que é uma possibilidade de ela melhorar em todos os planos, digamos assim, todas as ramificações da sua própria vida, tanto no seu lidar com as coisas, nos seus aspectos psicológicos, como nos aspectos físicos também. E eu acho que a grande razão para nós praticarmos hoje, o homem do século XXI, né, pessoas do século XXI, é poder lidar com o estresse de uma maneira eficaz. Eu acho que essa é uma grande razão para se praticar o Tahiti. Perfeito. Marcos, uma pergunta? Eu vou fazer aquela pergunta básica também, para o Estevão fazer um resumo da trajetória dele, referenciando seus principais mestres e desde quando ele começou. Isso aqui é uma trajetória longa, né? Mas eu acho que ele pode fazer o Tahiti um pouquinho mais rápido. Dessa vez, a vantagem de fazer algumas coisas repetidamente é que a gente acaba tirando, né, os excessos. Muito bem. Eu comecei minha formação em arte marcial aos 6 anos com o judô, 6 anos de idade, né, no qual eu aprendi, eu acho que eu vejo assim, no meu aprendizado, antes de fazer o Tahiti, já existiam vários elementos que iam também contribuir para a minha formação dentro do Tahiti. Então, eu acho que a primeira coisa que você aprende no judô, alguns aqui fizeram judô, né, e que eu acho muito importante, é você aprender a cair. Porque aprender a cair é uma coisa que tem um simbolismo muito forte no resto da vida da gente, né? Então, você aprender a cair primeiro, se machucar o mínimo possível, depois voltar a levantar, acho que isso foi o que o judô me trouxe, principalmente, né? Depois eu fui para o jiu-jitsu, né? Eu tinha 12 anos, comecei a jiu-jitsu e fiz jiu-jitsu até os 18 anos. E, eventualmente, hoje, quando encontro o meu amigo, que é professor, começamos na mesma época, ele é professor hoje lá em uma academia, né, em San Diego. Quando eu tive a oportunidade de lá estar com ele, eu botei o kimono, fomos para o chão. É uma coisa que eu acho que também tem muito a ver com o Tahiti pela seguinte razão. Você, no jiu-jitsu, você pode ser mais fraco que o outro, pode ser mais leve que o outro, né? Coisas que fogem, digamos assim, a categoria do que a gente chamaria de sendo equivalente nas outras artes marciais, né? Quando você vai competir, etc., você pega a pessoa do mesmo peso. O jiu-jitsu, ele, como toda arte marcial tenta, né, e posiciona-se de uma maneira muito eficaz do mais fraco poder sobreviver ao mais forte.
Isso é a proposta de todas as artes marciais, né? Você poder sobreviver o mais forte, porque o mais forte sobre o mais fraco é o natural, é o que acontece naturalmente. Agora, como o mais fraco sobre... E eu acho que de todas as técnicas, eu acho que o jiu-jitsu é o que mais me ensinou isso na minha formação, e isso também serve para o Tai Chi. Então, eu fui... Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu continuei fazendo ao mesmo tempo jiu-jitsu e capoeira. Me chamaram para capoeira, eu sentia falta do impacto, né? Da movimentação do corpo em pé, mais em pé e sem tanta agarração, né? Mais de impacto e menos contato, né? Então, a capoeira foi também uma grande escola. E o que eu aprendi de Tai Chi na capoeira, vejam bem, eu vou buscando Tai Chi em todas elas, foi, primeiro, a arte, a beleza. Você fazer a coisa com arte. Fazer a coisa que tem uma demanda estética, né? Agradável aos olhos. Você gosta de fazer aquilo porque você gosta de olhar para aquilo, né? Então, isso meu artista plástico ali falou bem alto quando eu entrei na capoeira. E a outra coisa que eu acho... São 3 elementos na capoeira. Primeiro, a estética. A segunda, a arte em si, a música. Que te dá... Toda arte marcial, no jiu-jitsu a gente não sente isso tanto, mas no Tai Chi, com certeza, existe uma pulsação, um ritmo, né? E quanto mais você se ajusta àquele ritmo, menos você cansa na sua movimentação. Se a sua movimentação oscila muito entre rápido e lento várias vezes, entendeu? E você não tem um ritmo definido, você vai cansar mais rápido. Já quando você tem um ritmo, né? Isso não é só a capoeira, todas as artes marciais, de certa maneira, exploram essa questão, muitos esportes também. Então, na capoeira, aprendi isso, a questão da música, do ritmo, daquela pulsação, naquela movimentação. E a terceira coisa que eu relaciono muito ao Tai Chi é o fato de que na capoeira você trabalha em círculos. Existe, obviamente, os golpes retilíneos, um ou outro, mas a maioria é dado em arcos, em círculos, no qual o pivô é o seu corpo, né? Você vai para lá e para cá, etc. Tal, mas quando você desfere o golpe, você usa um pivô dentro do seu corpo e aquele golpe sai, digamos assim, 80% das vezes circular. Muito bem, isso tem de 16 a 18 anos capoeira, quando então um colega meu, também esse colega de jiu-jitsu, meu colega, o Fábio, foi também para capoeira, e um dia ele falou assim, tem um cara que faz uma arte que não é exatamente uma arte marcial, é uma arte que é derivada da yoga e tem uma origem tibetana, aquela coisa meio assim do monge na montanha nebulosa, né? Enfim, o cara faz uma arte que é a imitação da movimentação dos animais. Isso eram os anos 70, a gente não tinha um mínimo de formação nem de vídeo, muito pouco de fotografia, né? Então, eu acho que essa figura, esse professor que eu tive, ele criou muito. É aquela coisa, o tanto que ele, sendo uma pessoa muito habilidosa, muito criativa, ele tinha uma quantidade X de informação que ele multiplicou por 3, por 4, numa coisa muito interessante, criou-se o que eu chamo de Kenpo dos animais, alguns colegas meus também chamam. Quem foi aluno desse professor na época foi o Laerte, você conhece o Laerte, né, né? Então, nós fizemos o Eduardo que dá aula lá no São Bento também foi aluno do... Então, muitas pessoas passaram pelo Joe como um artista corporal e ele dizia sempre assim, essa não é uma arte marcial, essa é uma arte para você trabalhar os seus instintos e a sua movimentação corporal em função desses instintos. Não necessariamente para se defender ou atacar, não, você vai se movimentar, né? E ele foi o primeiro que me atentou para a questão da energia interna, o trabalho interno. Porque eu estava vindo da capoeira, então, obviamente, a minha manifestação física dentro daquela movimentação animal já era semi-codificada pela capoeira. Capoeira você tem uns movimentos de macaco, enfim, tem uma série de expressões que lembram os animais. E ele falou para mim, disse, olha, na capoeira, foi a primeira vez que alguém falou para mim de sistema externo e sistema interno, de como usar o corpo. A capoeira vai se basear muito na questão muscular. Você aqui, no Kenpo, você tem que se basear mais na sua respiração
e no Ti. Eu nunca tinha falado de Ti, que era o Ti, né? Energia interna do corpo. É essa que você vai prestar atenção, é essa que você vai cultivar. E aí, esse cara foi um cara muito interessante na minha vida. Eu pratiquei muito tempo essa arte, me ajudou em muitas coisas. Eu cheguei a ensinar, foi uma das coisas que eu ensinei, né, quando fui para Los Angeles. O Marcos, né, a gente fez alguns trabalhos ali de Kenpo dos animais. E em que alimentou meu Tai Chi? Primeiro, várias sabedorias com relação ao cultivo da energia interna. Usar o mínimo de músculo para ter o máximo de movimentação física. Segundo, a não marcialidade. Era a primeira vez que eu estava fazendo um movimento sem a necessidade de você estar se defendendo ou estar atacando, né? Isso... E, ao mesmo tempo, você lidando com coisas muito pragmáticas. Então, você pula numa certa altura e vai cair no chão. Então, como você vai tratar esse chão de uma maneira interna, né? E o Joe vinha com aquelas sabedorias que ele dizia assim, você tem que gostar do chão. Não adianta você lutar contra o chão, você vai na direção dele seguidamente. Então, usa a força da gravidade ao seu favor, né? E quando for para o chão, amacia o corpo, não deixa o corpo duro. Então, certas coisas que no Tai Chi, depois, você vai aprendendo uma outra linguagem, né? Outra linguagem, uma visão assim, muito de se acoplar com a situação sem lutar contra a situação. Muito bem. Aí o Joe teve que se mudar do Rio para São Paulo e ele casou com a filha do mestre Hu, que foi meu primeiro professor de Tai Chi. Ele casou com a Yu, né, e se mudou para São Paulo. E aí eu falei, poxa, eu e tantos na época, falamos, e agora o que a gente vai fazer? Para mim já não cabia mais voltar para a capoeira, nem para o jiu-jitsu. Eu estava sofrendo uma transformação de enfoque e de trabalho corporal e que eu não encontrava nenhum paralelo. Então ele falou assim, vai treinar com meu sogro o Tai Chi Chuan. Eu não sabia que era Tai Chi Chuan. Então onde é que é? É lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Quem conhece, tem um parque lindo, o Parque do Flamengo, começa ali, um parque enorme. E aí ele disse assim, vai lá, que horas a aula dele? 6 horas da manhã. Eu estava entrando na faculdade, em 75, minha faculdade era horário noturno, acabava às 10, eu só ia dormir meia-noite e tanto. Mas eu disse, mas agora eu não tenho mais o Kenpo, vamos ver lá, né? E também foi a época, isso em 75, ela era essa época que alguns aqui viveram, não sei se o Léo viveu tão nitidamente, né? Era a época do seriado Kung Fu, entrando no Brasil. O primeiro filme do Bruce Lee, o Enter the Dragon, né? Operação Dragão. Com isso, eu tinha 20 anos. Isso entra na sua cabeça com uma força que eu acho que hoje em dia não aconteceria mais, mesmo por causa de tanto vídeo, tantos filmes, tanta disponibilidade, mas aquilo era muito focado e muito específico, e era novo, né? A gente tinha no nosso mundo das artes marciais, o que era? Judô, jiu-jitsu, karatê, né? Aikido também estava começando a aparecer no Brasil. E ponto. E aí vem o Kung Fu com todo o seu evento cultural para os Estados Unidos primeiro e de lá para o resto do mundo, né? E então, quando eu fui aprender Tai Chi, eu ainda não ligava uma coisa, eu não achava que Tai Chi era Kung Fu. Mas, logo eu me dei conta, né? Vendo os meus colegas fazendo aquelas formas de Shaolin, Mestre Hu, ele não ensinava apenas Tai Chi, ele ensinava tanto, ensinava várias formas diferentes de Shaolin, ensinava Xin Yi Chuan, Pa Kua Chuan e Tai Chi Chuan estilo Yang. E dentro, eu comecei com ele em 75, e era o estilo Yang tradicional, que mais tarde, com a Shen Haimin, eu fui verificar que era muito parecido. Foram se passando os anos, eu tive contato com os outros professores, tinha o doutor Wu, que dava aula aqui no Rio, tinha o Chan Kao Wei em São Paulo, tinha o Liu Pailin. Esses eram os precursores do Tai Chi no Brasil. E você olhava o Tai Chi, como eu tive a oportunidade mais tarde de comparar uma coisa. Na época não, na época eu estava só aprendendo aquilo que para mim, o que ele dizia estava dito, né?
Muito bem, então continuando essa história, eu aprendi Tai Chi estilo Yang de 75 até os anos 80 e mudei para Nova Friburgo, depois acabei indo morar na Suíça, em Friburgo, né? Fiquei lá, foi aí quando também na Suíça não existia Tai Chi, impressionante. O Brasil, em alguma coisa, estava na frente. Aí eu disse, poxa, então eu vou ensinar, porque se eu não ensinar, eu vou esquecer. E ensinar para mim Tai Chi não podia ser dentro de sala. A gente vai criando certos preconceitos a partir da limitação de informações que a gente tem às vezes. Como na época ninguém falava chinês, não tinha, também a China estava super fechada, o nosso entendimento do que era um bom Tai Chi era o que o mestre fazia. Ou seja, não podia ser dentro, tinha que ser na natureza. O clima do Rio, né, essa maravilha, você pode tranquilamente dar aula nos parques 360 dias por ano, não é o que eu faço atualmente, né? Mas eu chegando na Suíça, eu cheguei no verão, eu falava para as pessoas, gente, olha, eu vou dar aula aqui. Eles diziam, de onde vocês vão dar? Tinha um lugar bonito, assim, na beira do rio. Eu disse, ali, tem um parque ali na beira do rio. Aí o pessoal, tá, mas e aí no inverno? Eu disse, no inverno a gente continua, porque... Aí eu falava, não, Tai Chi realmente Tai Chi esquenta. E isso não era viagem na minha cabeça, o Tai Chi esquenta. Quando você faz o bom Tai Chi, eu já fiz, depois, no meio da neve mesmo, estilo Yang, que não é nem estilo Che, você faz estilo Yang, encasacado, você começa a tirar aqueles casacos, você não aguenta. Deixa você na neve, a não ser que esteja ventando muito. Se não estiver ventando, estiver só frio. E o pessoal falou assim, Estevam, mas faz frio no inverno. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos fazer aqui. Aí eu ia te repetindo, não, mas faz frio no inverno. Quando eles repetiram a terceira vez que eles estavam vendo que eu estava sendo insistente, eu percebi que tinha uma coisa que, obviamente, eu fui me dando conta conforme o inverno foi chegando, que eu ia precisar de um lugar interno para dar aula, e acabei dando no centro comunitário lá de Friburgo, que era a cidade que eu estava morando. Morei lá 3 anos, voltei para o Brasil, voltei a treinar Kempo dos animais e voltei a treinar Tai Chi, na época, então, com o mestre Hu, eu e a Begônia, minha mulher, então. Treinamos de 83 até 87, nesse sistema, né? Quando a gente foi morar em Petrópolis, a gente descia de Petrópolis para continuar treinando Tai Chi e Kempo. E aí, em 87, então, o Joe se mudou para a Europa, de vez. A gente parou de fazer Kempo e a gente disse assim, sabe o que mais? Vamos nos concentrar, porque a gente está vendo que o que a gente estava dedicando para o mestre Hu, para o trabalho do mestre Hu, já estava num ponto também que a vida dela não estava dando para a gente descer toda semana, é caro e desgastante, e tivemos a primeira filha, então era uma somatória de coisas, né? E aí eu estava nesse momento, então, em 85, eu entrei na Varig, foi o mesmo ano que a minha filha nasceu, para ser comissário de bordo. E então, o que eu fui fazer? Logo que eu entrei para a Internacional, em 89, eu comecei a procurar professores de Tai Chi em todos os lugares que eu tinha pernoite. Em Toronto, em Madrid, em Lisboa, todo lugar eu ia, e não tinha internet, era páginas amarelas. De onde é que tem Kung Fu? Achava, a pessoa, Kung Fu e Tai Chi. Aí eu procurava isso. E foi uma maneira bem legal de conhecer, primeiro, vários estilos, depois vários professores, né, e vários estudantes, como as pessoas encaravam Tai Chi em diferentes lugares do mundo. Surge nessa época também a revista Tai Chi, aquela americana, Tai Chi Magazine, né? E eu começo então a ter acesso, faço uma assinatura, começo a receber. Então meu Tai Chi vai se aprofundando até que quando chega em 91, os anos 90 para mim realmente foram uma sequência de upgrades dentro do mundo do Tai Chi, de aprofundamentos, de salto qualitativos impressionantes, né? Quando eu olho para a minha história, eu tenho 45 anos de Tai Chi. Esse ano 2020, depois de 45 anos que eu comecei a estudar Tai Chi, não parei mais. De lá para cá, só foi ficando cada vez mais profundo. E quando eu olho assim, os anos 90 foram realmente os anos de grandes descobertas, muito por conta de estar viajando, de ter acesso a informações que ninguém tinha, os primeiros videocassetes que chegavam da China. Aí entrei em contato com o Marcos e com a Shang, que estavam morando em Los Angeles. E eles me levaram ao professor de Tai Chi deles.
Isso fazia parte da minha pesquisa, de sempre procurar, né? Então, num determinado momento, acho que a segunda vez que eu fui passar férias com vocês, surge a Shen Haimin. A gente foi para Los Angeles e vocês falam, vocês têm que ver essa professora, vocês têm que ver essa professora. Eu e a minha irmã, vamos ver essa professora, que ela é tão maravilhosa. E realmente, ali eu acho que foi o grande... Engraçado, foi o primeiro salto qualitativo para mim e definitivo. Porque se hoje, embora sendo discípulo do mestre Shen Shaoan, representante do Tai Chi estilo Chen tradicional, e eu ensino o estilo Chen tal qual o Shen Shaoan me ensinou, etc. Eu, como objetivo pessoal do que eu quero alcançar no Tai Chi, estava já nessa figura da mestra Shen Haimin. Então, eu não vou nem me prolongar muito, mas em 91 eu tive essa chance de me tornar aluno dela, me considero aluno dela até hoje. Nosso contato maior foi nessa época, eu tirei uma licença sem vencimento, fiquei morando em Los Angeles só para me dedicar ao Tai Chi. E procurei também, na época eu estava procurando também outros estilos de Tai Chi. Então a gente foi ver estilo Chen, onde ela ensinava no parque, foi nem na China, lá no parque em Los Angeles, tinham várias pessoas ensinando outros estilos de Kung Fu no parque. Então você via estilo Chen, e eu estava na época, eu me lembro, eu estava procurando estilo Sun, que finalmente eu nunca achei, ali, pelo menos em Los Angeles, naquele momento. Quando eu achei estilo Sun, mais tarde já estava dedicado ao estilo Chen, porque é uma das coisas que eu talvez um dia ainda venha a aprender, estilo Sun de Tai Chi. Mas então, em 91, a gente ficou de 91 a 92, fiquei morando em Los Angeles, e descobri nessas minhas procuras, primeiro o estilo Chen, que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu vi o Shen Shaoan num vídeo. Você viu esse vídeo, Marcos? A gente viu esse vídeo do Shen Shaoan junto? Foi um aluno lá da Shen Haimin que trouxe um chinês. Você viu, né? Acho que você viu, a gente viu junto. E eu olhei aqui, puxa, cara... Aí a própria Shen Haimin falou, esse é o cara. E não era o estilo dela, falou, esse é o cara. Acho que ela já tinha feito seminário com ele na China, né? E ela falava que o top do Tai Chi era o Shen Shaoan. Muito bem, a gente viu o vídeo dele na época e nem sonhava que um dia eu ia conhecer o Shen Shaoan, muito menos ser discípulo dele. Uma coisa que a vida foi me dando, foi. E nesse momento, eu descobri também o Tai Chi Leque, que eu, como pintor, como artista plástico, uma coisa que logo me despertou, essa coisa da beleza, né, da arte, do Tai Chi Leque. De manhã, a gente via aqueles leques, cada um uma porra abrindo, assim, muito que tinha o efeito sonoro, tinha o efeito visual. Aí eu disse, eu tenho que aprender isso, né? Aí até a Shen Haimin achava que era uma perda de tempo, porque não é um instrumento tradicional no Tai Chi, o leque. O leque é uma coisa que foi adicionada recentemente. No Kung Fu, não. Já tem algum tempo, mas no Tai Chi mesmo não tinha. Acho que só dos anos 60 para cá que adicionou-se o leque no mundo do Tai Chi. Mas, enfim, eu gostei daquele, comecei a aprender, aprendi com 3 professores diferentes, que tinha essa opção, isso era uma coisa incrível, né? Acho que nem na China hoje em dia você consegue você ter 3 professores no mesmo parque, ou em 2 parques diferentes, e aí eu distribuía, cada dia da semana aprendia uma coisa com uma sequência de leque com a Shen Haimin, a espada, e a reformulação do estilo Yang, isso foi muito importante para mim, que ela vindo dessa linhagem do Fu Tzuan, que vem do Yan Qianfu, que é o criador do padrão do estilo Yang hoje em dia, né? E eu pude, então, verificar que o Tai Chi que eu tinha aprendido com o Mestre Wu era o mais parecido com aquele Tai Chi tradicional do que os outros que você via no Brasil. Inclusive do Chan Kawei, e o Pali nem se fala, é totalmente... Era um Tai Chi que até hoje ninguém sabe de onde veio. Mas o do Dr. Wu, que a especialidade do Dr. Wu era mais o Xingyi Chuan. Então o Tai Chi dele, ele já aprendeu também com um aluno do Yan Qianfu, então, aquela coisa que já tinha afastado muito. Eu não sei com quem o Mestre Wu aprendeu, mas olhando formalmente falando, era muito parecido. Alguns alunos, colegas do Mestre Wu, depois também verificaram isso. Muito bem. Então, esse foi o período de 91 a 92, foi muito rico, né? Quando eu voltei em 93 a trabalhar na Varig, abriu-se então um baseamento de Hong Kong. E eu fui para Hong Kong entre 93 e 94 e fiz 4
4 baseamentos. Cada um deles durava de 4 a 3 meses, né? Não seguido, porque você tinha que voltar, ficar voando aqui no Brasil. Depois você podia se inscrever, tinha que pelo menos ter um período de 6 meses de intervalo, o que foi ótimo, porque em vez de eu ficar direto, eu fui vendo as coisas mudando durante o tempo, conforme eu voltava para Hong Kong. E em Hong Kong aprendi muita coisa. Eu primeiro fiquei amigo desse casal, o Marcos e a Shen conhecem também, que é o casal Chan, né? Ele faleceu agora em janeiro, infelizmente. Era um casal também, diferente da Shin Haimin e do Shen Shaoan, era um casal que não tradicionalista. Eles aprendiam aquela coisa que você aprende um pouco de tudo, que nem eu. Eles estavam procurando, eles eram pesquisadores e gostavam. Então, eles aprendiam Mulan, eles aprendiam Shaolin, eles aprendiam o Shu moderno, eles aprendiam Tai Chi Chuan tradicional e, finalmente, eles acabaram se tornando representantes em Hong Kong do estilo Wu tradicional. Acabou que foi uma opção que eu vi se formando neles e, finalmente, eles optando por aquilo, né? Muito bem. Então, em Hong Kong, eu tive esse outro salto qualitativo com relação ao Tai Chi. Era uma coisa maravilhosa. Hong Kong, naquela época, isso eu vi também já mudou, não é mais assim, mas ainda é muito assim. Mas, naquela época, era especial. Você via Tai Chi debaixo de cada viaduto de banho, você andava num lugar que não tinha um jardinzinho de nada, estava lá 2, 3 pessoas fazendo Tai Chi, porque a densidade demográfica é muito grande. Os jardins eram lotados. Era lotado de Tai Chi, de tudo quanto é estilo. E foi então quando eu comecei a aprender estilo Chen com esse casal. Nós estamos em 93. Em 94, eu fiz um voo em Amsterdã, estava fazendo Tai Chi no parque e vi um cara fazendo estilo Chen. Boliviano. Colombiano. Oscar Munhoz. Pessoa muito legal. Aí ele tinha casado com uma holandesa, morava lá, e disse, você faz estilo Chen, estou começando a trocar ideia. E esse é o professor, o Shen Shaoan. Eu disse, porra, o Shen Shaoan, cara, esse é o professor? É. E aí disse, mas como é isso? Não, porque eu já fui para a China. Ele contou aquela história que tinha ido lá para Tinjaogou, que é o vilarejo onde nasceu o Tai Chi, e que tinha feito um seminário com o Chen Zhenlei, na época. Acho que o Chen Zhenlei era dureza. Era dureza com o pessoal, de que depois ele amaciou muito. E que, então, por conta disso, ele entrou em contato com o Shen Shaoan e conseguiu convidar o Shen Shaoan para começar a dar os seminários em Amsterdã, junto com outro alemão na época, que não era o Ian, era um outro alemão. Os dois se juntaram e começaram a trazer o Shen Shaoan anualmente para dar workshop na Alemanha, na Holanda, o outro da Inglaterra, o outro mestre da Inglaterra, show o circo, né? Então, o Shen Shaoan passou a vir, a partir de 94, anualmente à Europa. E como eu tinha essa oportunidade, eu meio que comecei a fechar os meus voos e as minhas folgas, os meus pernoites, para poder acompanhá-lo. Mas aí, como é que foi meu contato com ele? Esse seminário aconteceu em 95, em abril de 95. Nós fomos, eu primeiro fui, depois se repetiu em 96. Eu não tinha a mínima intenção de me dedicar ao Chen. Eu estava muito satisfeito com o estilo Yang, que era o estilo que me complementava totalmente. O Tai Chi de alto nível, estava assim, perto da raiz e tudo mais. Mas o estilo Chen tem o seu encanto, e eu disse assim, também enquanto interesse histórico, porque o Tai Chi Chen foi o primeiro deles, todos os outros derivaram. Eu tinha tanto interesse histórico quanto também interesse estético, porque o Tai Chi estilo Chen dos todos, né, eu acho que é o mais bonito, na minha humilde opinião. E aí eu comecei a fazer mais por uma pesquisa interna minha, né? E quando eu voltei em 96, fui para a Begônia, minha mulher, minha mãe da minha filha, na época. Ela é professora também, mora na Suíça agora, dá aula de Tai Chi lá. E a Begônia falou assim, poxa, a gente está convidando a Shen Haimin para vir no ano de 96, né? Isso foi no mesmo mês. A gente foi em abril para Amsterdã. No final do mês, a Shen Haimin já ia chegar aqui para dar o primeiro seminário do Brasil que a gente tinha organizado. E aí, então, ela falou, vamos convidar o Shen Shaoan. Eu disse, cara, mas convidar o Shen Shaoan, a gente está começando o projeto, que eu nem sabia se ia dar certo. Enfim, ela convidou, ela aceitou para 2 anos depois, o que foi bom, deu tempo de se preparar. E, no entretanto, em 96, nós organizamos o primeiro seminário do estilo Yang tradicional com a Shen Haimin
no Brasil. Mais tarde, eu não me lembro se foi em 98 ou 99, o Roque e a Ângela fariam o primeiro seminário internacional do Yan Zhendu, também do estilo Yang, né? E aí já é escola familiar mesmo. Né? Mas esse, ao meu entender, estilo Yang tradicional mais perto da fonte, a primeira vez que se fez no Brasil foi esse. Em 97, nós trouxemos então o casal de Hong Kong, que ensinaram pela primeira vez o Tai Chi Chuan. Qual o Tai Chi que eles escolheram? Eles tinham ensinado a forma tradicional, mas eles escolheram a forma de Wushu, que era uma coisa que estava crescendo muito, né, na época, e a forma de 56 do estilo Chen. Você conhece, Frade, essa forma? Conhece? Bom, e... Conheço, mas não treino. Tanto a de mãos quanto a de espada. Né? Conheço. Pois é, essa forma foi criada especialmente para competição e ela é baseada na Xinjia, ou seja, a forma mais moderna do estilo Chen, criada lá nos anos 50. Essa forma de 56 foi criada nos anos 80. E esse casal Chen, quando veio ao Brasil, a primeira vez que ensinou o estilo Chen era o estilo Chen de competição. O que foi bom, porque deu logo uma visão, né, uma coisa bem feita, bem equilibrada, e já com, digamos assim, as marcas registradas do estilo muito evidentes. E ensinaram também leque, porque também continuava sendo minha paixão, e ensinaram leque e ensinaram Mulan Chuan, que é um estilo também derivado da Mulan, a famosa Mulan, que é mais entre a dança folclórica e o Tai Chi. Isso foi em 97. 98, então, a gente traz o Shen Shaoan. 98, a partir de então, no 98, quando ele vem ao Brasil, eu resolvi dizer, não, vou ensinar o estilo Chen, que é muito importante, é muito, muito interessante. E eu estava recebendo, de certa maneira, pelo destino, não tanto porque eu tivesse ido atrás disso, né? Uma pessoa que a gente poderia se a gente fosse fazer a equivalência do Tai Chi com futebol, eu estava trazendo o Pelé. Entendeu? Não era qualquer um. Não era o Neymar, não era o Ronaldinho, não, era o Pelé. No sentido icônico que o Pelé traz para nós. Né? Não é apenas o grande atleta, não, um cara que também cria uma mística em cima de si, quanto personalidade, quanto pessoa. Enfim, então foi quando eu decidi fazer o estilo Chen, e aí nos tornamos representantes e continuamos trazendo ele de 98 até 2002, trouxemos 5 vezes seguidas, né, para fazer seminários no Brasil. Então, estabelecendo o primeiro empurrão do estilo Chen, que depois aí o Leves começou a trazer também, né? O Neil, que já vem da escola do Chen Zhenlei. Então, acho que em São Paulo também houve algum movimento com relação ao Chen, eu não tenho muita certeza. Mas, enfim, ali começa o estilo Chen no Brasil. Continuando a minha história, nos anos 2000, aí, no entretanto, né, quando o Shen Shaoan parou de vir ao Brasil, ele começou a ir num lugar só da América do Sul, que foi Bariloche. Então, o pessoal da Argentina, Brasil, todo mundo ia para lá. E foi quando eu resolvi começar a entrar em competição. Entrei em competição porque eu precisava também divulgar, era uma maneira de divulgar a escola do Shen Shaoan. Entrando em competição, fazendo o quê? A forma Chen de 56 que eu tinha aprendido com os professores. Então, acabei... de 2002 a 2004, não, 2003 a 2004, eu entrei no mundo da competição. Em 2003 me tornei campeão brasileiro sênior, né? E em 2004 ainda fiz o campeonato carioca e por ali eu parei. Continuei então ensinando, fundei o grupo Arti, que era uma coisa que abarcava mais do que o estilo Chen, né? E formei a ABEC, que é uma coisa específica do estilo Chen. Foram duas associações que eu levei em paralelo e continuo trazendo até hoje. Né? Cada uma tem um foco. Né? A ABEC
é só estilo Chen tradicional. E o Arti envolve tudo isso que eu digo, estilo Yang, estilo Chen, né? Pacuá, que eu ensino também. Então, tudo que está mais envolvido com as artes internas. Né? Então, esse foi o meu... Em 2014, começou, a partir de 2011, o governo chinês e as escolas tradicionais entraram com um acordo, uma coisa efêmera, depois abriu de novo. Mas foi um momento que os grandes pesquisadores da escola de Pequim começaram a abraçar figuras que nem o Yan Zhendu, que nem Chen Shaowan, dando o devido reconhecimento que eles tinham na importância das artes marciais chinesas, e começaram a abrir uma exceção de fazer a prova dos dans, né, que é a graduação chinesa, o sistema que os chineses criaram, dos dans, né? Primeiro nomeando pessoas que nem o Chen Shaowan e o Chen Zhenlei nono dan, como máximo, o cara chegou ali, máximo é nono, né? Apesar de ser uma escala de 1 a 10, né? Ninguém passa o nono. Então, eles estão lá no nono e para você fazer o dan, normalmente você tinha que fazer a 24, né? A 32, são todas formas standard, né? Depois a 42, aí você ia ganhando os seus dans, e eles abriram essa exceção para você poder fazer com as formas simplificadas das escolas tradicionais. Tanto é que houve já um ano antes de eu ir, um exame que todo mundo que fez a 19 ganhou o Dan, sem saber fazer nenhuma forma standard. Isso foi um momento, né? Depois que esse momento passou, o Chen Shaowan voltou para dentro, e acho que as formas tradicionais também voltaram para suas próprias escolas, e estabeleceram, então, os seus dans, a sua hierarquia. E Yan Zhendu tem um sistema muito bem organizado lá de graduação deles, tradicional, e o Chen Shaowan resolveu, então, fazer as certificações. O que eram as certificações? Você faria a prova dentro do currículo das coisas principais, que era Zhang Zuan, Zhang Zuqin, né? A 19, que é a forma simplificada dele, menor na época, depois já surgiu agora a 9, né? A 38, depois, então, Lao Tia, Pao Chui da Lao Tia, Xin Tia, Pao Chui da Xin Tia, as armas, espadas, sabe? Enfim, com aquele currículo vasto, ele começou, então, a dar certificado. E em 2014, então, eu juntei, assim, o que eu quero ter certificado? Eu já dava aula dessas coisas, eu já dava aula de Lao Tia há muito tempo, há muito tempo, mas ali, finalmente, digamos assim, havia uma oficialização. Então, eu fui fazer as provas, fui para um seminário, acho que uma semana e meia, uma coisa que tinha tudo. Eu aprendi lança 2, foi uma maratona, um negócio muito legal, a gente teve uma aprofundada. Então, eu fiz os exames e me certifiquei, então, nessas formas principais. Então, eu quero parar aqui. Esse foi o maior resumo que eu pude fazer da minha história, ok? A partir daí, é claro que tem muitas coisas. Obrigado, Estevão. Muito legal. Temos agora assim, o seu currículo, né? Claro que cada uma desses aspectos pode ser aprofundado através de outras perguntas, mas muito obrigado. Você fez um compacto aí muito bom. Antes de passarmos aí uma pergunta, talvez da professora Chang ou do professor Renato, eu queria aproveitar esse aspecto histórico da história, né? A sua história aí que você relatou para a gente, muito bacana, maravilhosa, né, esclarecedora. Eu queria saber da sua opinião, Estevão, porque muito se fala ainda, e eu gostaria que você esclarecesse sobre sua ótica, assim, porque quando você vai para a China, você visita a vila Shen, né, Tianjiakou, e também você vai lá para a montanha de Wudang, Wutangshan, né? Então, você vê placas em cada uma delas, né, justamente dizendo que lá é o berço do Tai Chi. Então, eu gostaria só, porque a gente sabe, mas que você esclarecesse isso dentro do seu ponto de vista. Onde é o berço, a origem, porque muitas escolas falam, são vertentes para cá, para lá, né? Vocês me deem 10 segundinhos. Como é que estamos ali no YouTube, Renato? Enquanto a gente aguarda o Marcos. Marcos, libera seu microfone, por favor.
Eu estou acompanhando, tem no momento 10 pessoas. Eu até escrevi que a gente pode receber perguntas para o Estevão por aqui. Então, vamos monitorando. É que quando a gente ouve histórias assim tão completas e com detalhes, né, tão enriquecedores, a gente fica até... Puxa, eu ia perguntar isso, mas ele já falou. Eu ia perguntar aquilo que ele vai se antecipando. Isso é bacana, né? Você fica completamente envolvido com a história, né? A curiosidade de querer saber mais de cada detalhe desse aí. Eu acho que o som deve ter até não saído muito bom, antes que eu tinha esquecido de botar o... Melhorou, né? Vamos lá, essa questão de Wudang, né? É muito interessante. Eu trouxe, dentro das minhas pesquisas, o que eu achei, né? Eu tenho lido vários autores, eu leio muito em francês, leio muito em espanhol, leio muito em inglês. Tem um autor de um livro que chama-se José Carmona, apesar do nome ser assim tão brasileiro, espanholado, ele é, na verdade, francês. Ele fez um livro maravilhoso que chama-se de Wudang a Shaolin, no qual ele abrange a história das artes marciais chinesas em todos os seus enfoques. Ele vem lá da pré-história até os dias de hoje. Ele tem, obviamente, a escola dele, ele tem o enfoque bem virado para a escola dele, mas ele faz um papel meio assim de advogado do diabo com relação às lendas que envolvem a criação das artes marciais. E por isso mesmo eu confio muito na opinião dele. Ele fala chinês, morou na China, estudou com Yan Zhendu, estudou com grandes mestres e fez uma pesquisa lá em Wudang, né? E lá em Wudang, isso foi nos anos 90, esse livro foi escrito nos anos 90. Lá em Wudang, quando ele deu de cara com aqueles estilos todos de Tai Chi, ele também já tinha ido a Zhenjiaogou, tinha ido lá em Yonian, com Yan Zhendu, tinha estudado. O estilo dele é estilo Wu, tá? Mas o estilo Wu antigo, do Kuan Yu. O Kuan Yu foi um aluno do Yan Paohu. Então, não vou prolongar a história. Enfim, ele foi procurando as origens, influências que o Tai Chi podia ter tido em Wudang e encontrou uma monja que naquele momento já estava com 100 e poucos anos. E isso foi nos anos 90, então ela tinha nascido lá em 1890, né? E tinha vivido em Wudang desde pequena, porque você sabe que uma opção para a criança não morrer de fome é botar ela no mosteiro, né? Então, e aí ele pergunta para ela quais eram os estilos que eram praticados, esses estilos todos eram praticados, e ela disse, não. Na época que o pessoal só fazia espada, né? E um estilo assim, que ela chama de artes marciais Wudang, né? Mas que não tinha, ela falou, não tinha Tai Chi, não tinha Pakwa, porque hoje em dia tem, né? Tem uma lista enorme. Se você pegar a lista de estilos que são feitos em Wudang, inclusive nesse livro do José Carmona, ele vai pontuando, você tem lá Pakwa do estilo Chen, Pakwa do estilo Yin Fu, você tem Tai Chi, ele põe estilo Yang de Wudang, Tai Chi estilo Chen de Wudang. E aí, então, ela fala que até os anos 20, entre os anos 20 e os anos 30, não tinha aquilo tudo. Eles tinham um sistema de boxe Wudang, que ela chamava de arte marcial Wudang, e que a característica que sempre tinha sido era a espada Wudang. E a espada Wudang tem toda uma mítica em cima dela, que teria sido a origem da espada do Tai Chi. E que não tinha que só a partir da revolução dos anos 30, quando os japoneses invadiram o norte da China, houve tipo assim, um corre para lá, corre para cá, da mesma maneira quando o comunismo também começou a tomar pé. Então nós estávamos naquela guerra ali entre os nacionalistas e os comunistas e os japoneses dentro da história. Então era um momento de convulsão muito grande e alguns mestres foram para Wudang. Isso lembra muito a história de Shaolin de todos os tempos. A gente sabe que essas artes marciais não nascem ali
elas acabam sendo pessoas que passam por ali, que dão aquela tecnologia, os monges, então, aprofundam aquilo. Se apoderam. É muito interessante essa questão do apoderamento intelectual na China, totalmente diferente do que para a gente. E o Dan é um grande exemplo disso. Por quê? Porque hoje em dia, então, nós já temos o Tai Chi de Chan Sanfeng, que não existia até os anos 20. Né? O Tai Chi de Chan Sanfeng viveu na dinastia, entre a dinastia Song e a dinastia Ming, ou seja, entre 1200 e 1500. E agora que surge o Tai Chi dele lá? Então, e aí quando você vê, eu já vi em entrevistas de revistas francesas, o cara entrevistando tanto o pessoal de Shaolin quanto o pessoal de Wudang, mas essa mesma pergunta que você fez, mas peraí, o pessoal do estilo Chen diz assim, aí o monge dizia assim, eu não vou responder essa pergunta porque eu não quero entrar em debates desnecessários, aquela coisa de livrar a face, entendeu? Que isso vai gerar um conflito, isso não é a nossa ideia, cada um fala o que acha que deve falar. E isso não tem nada a ver, digamos assim, com pesquisa científica, arqueológica. Isso porque a lenda e a história na China ainda são coisas muito... Principalmente no ambiente de artes marciais, ainda é uma coisa muito... E isso tudo também representa dinheiro, né? Recentemente surgiu uma história de que o estilo Chen não era o mais antigo, e não foi nem o pessoal de Wudang, foi o pessoal de uma família chamada família Li. Que o Shen Wanqing, então, teria estudado com essa família Li. Essa teoria apareceu na internet, em inglês, em francês também eu li no livro, e eu já vi várias pessoas refutando isso, dizendo assim, não, mas eles não têm uma continuidade até os dias de hoje. Então, aquilo foi treinado ali 2 séculos, entre o século XVI e o século XVII, parou, morreu, né? E agora, porque o cara tinha estudado junto com o Shen Wanqing, vamos renascer o estilo Li. Isso foi até Szechuan Chenzhelei, na época que surgiu essa teoria lá na China, os dois levantaram o braço e disseram, como que o governo vai reconhecer a família Li como sendo... Foi um bafafá, entendeu? E aí o Dan prefere não... E como para o interesse da mística, do marketing, para a China, inclusive, é legal ter o Wudang como a criadora do Tai Chi, todo mundo disse legal. Mas a família Chen disse não. Aqui nasceu e o governo reconhece, arqueologicamente falando, o estilo Tai Chi Chuan, né, numa linha contínua, desde aquela época até hoje. Isso é importante, numa linha contínua. Né? Foi criado em Henan, em Zhangjiaogou. Ok? Essa é a minha visão. Nós temos uma participação aqui no YouTube, uma pergunta do Felipe Moraes, né? Ele faz um comentário, histórias muito interessantes, e também ele pergunta a Revolução Cultural do Mao trouxe algum prejuízo à divulgação do Tai Chi Chuan? Eu acho que por um lado sim, e por outro lado não. Entendeu? O lado sim é que toda a cultura e as artes marciais, num determinado momento, foram em 2 momentos. Primeiro, com a entrada do Mao. No primeiro momento, tudo era proibido, tudo era antigo, tudo aquela visão. Né? Então, nesse primeiro momento, houve uma primeira reticência das artes marciais. Ou seja, só podia fazer arte marcial quem era do Partido Comunista. Quem não era mal olhado, era perseguido de certa maneira. Né? E aí os artistas também marciais, para manter o seu mercado, ficavam muito na deles, né? Falavam um pouco, discutiam um pouco a relação das coisas. E aí, com a Revolução Cultural, que foi o Mao que começou, né? Apesar de que ela acabou com a morte dele, foi ele que deu o chute inicial da Revolução Cultural. E aí eu acho que sim, acho que o Tai Chi sofreu bastante, tá? Não só o Tai Chi, como a cultura em geral, cultura chinesa, muita coisa foi destruída. Então, uma das coisas que tem um relato do Chen Zhelei sobre a Revolução Cultural em Zhangjiaogou, como eles destruíram as tumbas, a famosa espada de Shen Wanqing sumiu, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que é claro que existe uma resiliência muito grande no povo chinês com relação a todas as suas artes e a sua cultura.
E o Tai Chi está dentro disso. Mas, sem dúvida, o tal. E aí, vamos dizer, que lado foi bom? O lado que foi bom foi que ele disse assim, vamos fazer um Tai Chi, que foi a 24, né? No momento que ele entrou de boas com o Tai Chi, entra ali começo dos anos 50, até a Revolução Cultural, ele encomendou para a Universidade de Esportes de Pequim de criar um sistema neutro de Tai Chi que atenderia não a uma família específica, mas atenderia aos operários, ao povo como um todo. Então ele teve digamos assim, que não era uma coisa que começou com ele, não sei se vocês sabem. O começo da divulgação do Tai Chi para as massas foi nos anos 20. Surgiram ali, através do Yan Tianfu, Wu Tianquan e até o Sun Wutan, eles tiveram uma participação e tentaram. Houve um movimento de botar o Tai Chi nas escolas públicas, a pessoa usar como educação física, né? Mas aquilo nunca tinha vingado. Os anos seguintes foram momentos de muita convulsão, aquilo não tinha, digamos assim, não tinha uma padronização. E o Mao veio, então, padronizou, 24. Né? E depois, aí a gente não pode mais falar do Mao, a gente tem que falar do Xiaoping, né? Que vem nos anos 80 dizer que Tai Chi Hao, quer dizer, Tai Chi é bom. Né? E, então, isso ainda sob o manto do comunismo, um novo boom para o Tai Chi. Né? Isso. Acho que eu respondi. Espero que eu tenha respondido a pergunta dele. Certo. E, Chang, você, assim, não sei se estaria correto da minha parte afirmar isso, você seria a nossa mais próxima representante aqui, justamente com a cultura chinesa, né? Devido aqui respeito aos nossos professores. Né? Você teria alguma consideração, alguma pergunta para fazer, algum relato? Bem, enfim, a palavra aqui, poderia passar para você? Eu tinha, assim, talvez duas perguntas que me vieram, assim, quando o Estevão estava contando essa história, né? E também com relação à história do Tai Chi, né? Se Estevão saberia situar aqueles eventos da Revolução dos Boxers lá na China, porque o Estevão é praticamente um sinólogo, né? Ele sabe tanto assim, da história das artes marciais e tudo lá na China. Se Estevão saberia situar um pouco mais assim nesse contexto da história do Tai Chi, das artes marciais, esses episódios, né, da Revolução dos Boxers, né, que eu ainda tenho um pouco confuso isso, não sei muito bem, né? Eu sei que aconteceu, mas ligado a quê exatamente? Será que o Estevão poderia falar um pouco sobre isso? A outra questão era sobre a arte, né? Hoje o Estevão está com a parede ali atrás com com vários, né? Que eu gosto muito, sou uma apreciadora da arte dele. E o que essa relação do Tai Chi com a arte, o que veio da arte para o Tai Chi, o que foi do Tai Chi para a arte, essa relação na vida, né? No desenvolvimento, porque como a gente já falou já, porque também o Tai Chi Chuan é um caminho de desenvolvimento pessoal, né, também. Então, Chang, eu posso começar pela segunda e depois falar da primeira? Tá bom. Foram duas que foram surgindo, né, acompanhando aí a sua fala, que está muito legal. Tá bom? Como você quiser. Tá legal. Eu vou falar, eu gosto de falar da arte, por quê? Porque a arte, o Tai Chi é uma arte, né? E na minha vida, sempre a pintura. A minha mãe, meu pai era um militar, minha mãe era uma pintora, artista plástica. Então, em mim se juntam essas duas coisas. E eu sempre procurei, né, no Tai Chi um paralelo com a arte, né? Muito interessante a gente ver dessa maneira.
E aí, aí tem esse livro aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um livro francês sobre a La beauté autrement, que significa a beleza de uma outra maneira, falando sobre a arte chinesa. E ele faz, então, um apanhado arqueológico total da apreciação estética, tanto da música, quanto da pintura, quanto da caligrafia, né? E como isso entrepassa as religiões na China, e a gente vai ver logo o Tai Chi aqui, né? Um dos padrões que ele fala sobre o símbolo do Tai Chi Tu, por exemplo, foi o motivo da sua palestra semana passada, o Shang, né? Segundo o Javary, nesse livro aqui, chama-se, eu já mostrei para vocês, O Discurso da Tartaruga, ele fala que a primeira vez que esse símbolo do Tai Chi, esse que a gente conhece, Tai Chi Tu, apareceu, assim, que tem esse noção arqueológica, assim, enquanto tal, foi pelo imperador Huizhen. Huizhen, que viveu entre a dinastia Tang e a dinastia Song, ou seja, já bem para cá, 1100, entre 900 e 1100 da nossa era. Dizem que alguém apresentou esse diagrama para ele, e esse imperador era um amante das artes. Ele tem, inclusive, um estilo de caligrafia que é atribuído a ele. O pessoal faz a caligrafia do imperador tal, que é conhecida como a caligrafia do filete de ouro. Olha que coisa. E aí, então, ele apresenta, a gente não sabe direito se atribui a ele justamente por ele ser um amante das artes, a criação, mas nunca é criação, né? Alguém mostrou para ele, que ele diz que não sabe quem foi, então fica atribuído a ele esse desenho do Tai Chi dessa maneira, né? E já nesse livro aqui, La beauté autrement, eles dizem que não, que a coisa é mais antiga, por causa dos teares. Antigamente tinham os teares, conforme as tecedeiras iam teando, né? Puxando o fio, tinha um carretel, e na ponta do carretel eles faziam os padrões de desenhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. E esses padrões de desenhos é que, de fato, vão originar... Só um instantinho. Esse que vão originar o desenho do Tai Chi Tu. Só porque eu estou procurando, não estou encontrando. Mas eles falam que nesses teares eles faziam várias espirais nesses teares, né? Na ponta do carretel eles faziam padrões, que nem os índios fazem, padrões de espirais, padrões meio geométricos, né? E conforme ia se tecendo, estes padrões iam imitando o movimento das ondas no rio, né? Daqueles turbilhões que você via nos redemoinhos do rio, que eles apreciavam já essa questão da espiral desde sempre. Tinha uma apreciação estética desse movimento espiral. Oh, meu Deus. Ai. Aqui, achei. Tudo bem. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, vocês veem, isso era a tampa dos carretéis. Tá? Então, em cima desses padrões, teria então surgido. E essas tampas, obviamente, são muito mais antigas do que a dinastia Song. Agora, com relação à pintura, a apreciação do Tai Chi vai ser também usado nos vasos de bronze. Aqui, ó. Estão vendo? Esses motivos de serpente, uma enroscando sobre a outra. Tá? E, no fim, vai inspirar a composição geral de qualquer quadro chinês. Estão vendo esse dragão, como ele forma vários S's? Não sei se eu estou conseguindo mostrar. Tá claro aí para vocês? E aí, então, essa composição, aqui então, nós temos um quadro, tá? E ele mostra como a composição do Tai Chi é o mesmo quadro, os detalhes do lado. Vocês estão conseguindo ver? Sim.
Ok, né? Então, tanto na composição grande do quadro, como na composição mínima, os detalhes, todos eles têm esse padrão do S. Tá? E na caligrafia, ele pega o exemplo, por exemplo, do número 1 da caligrafia. Quando você vai escrever, o movimento do pincel, tá vendo? Tem sempre dentro do movimento da caligrafia, você tem o S do Tai Chi. Então, isso é uma constante na arte chinesa que eu, de certa maneira, tento trazer, né, para a composição dos meus quadros, e também um certo equilíbrio entre o cheio e o vazio. Eu citei que uma vez eu estava com o Chen Shaoan e nós estávamos no aeroporto, ele estava indo embora e tinha uma exposição de pintura. E eu perguntei, porque ele é um calígrafo, o Chen Shaoan é um calígrafo impressionante, né? Gosta muito, e a gente já trocou, eu já dei quadro para ele deu caligrafias para mim. E ele me perguntou assim, essa exposição aqui, Estevam, o que você acha? O cara pintava bem, um tipo de pintura figurativa, assim, do interior ali de Ouro Preto, esses quadros que a gente costuma ver, mas bem pintados, bem feitos, né? Eu falei, então, o cara tem uma boa noção de perspectiva, de jogo de cor, etc, etc. Aí ela disse assim, é interessante, Estevam, você olhar também dentro da perspectiva do Tai Chi. Aí eu disse, qual seria essa perspectiva? Eu disse, assim, o quadro ele tem que ser uma porta, uma janela, ele tem que permitir que você entre e saia. A circulação do seu Qi tem que entrar e sair no quadro. Se o quadro ele te bloqueia, não é bom. Se ele é muito vazio também, não faz sentido, você também acaba que não entra. Ele tem que ter um jogo de yin yang entre o cheio e o vazio, favorecendo o yin, que você sempre vai se sentir mais convidado a entrar no quadro, que tem mais espaços vazios, espaços brancos, do que espaços, digamos assim, concretos, cheios. Os espaços cheios meio que te empurram para fora. Os espaços vazios, eles te puxam para dentro. E ele disse assim, essa é a primeira coisa, essa é a segunda coisa, o equilíbrio entre cheio e vazio. E a terceira coisa é o que diferencia um quadro bom para um quadro ótimo. Aí eu disse, o que é? Ele disse, é a ressonância. É aquilo que quando você deixou de olhar para o quadro, que nem quando você toma o vinho, você já engoliu o vinho e o sabor permanece na sua língua. Então, eu disse, o Tai Chi também tem que ser assim. Eu me lembro que a Shen Haimin também falava sobre essa questão de ressonância, que é um conceito importantíssimo para o chinês. Eles chamam de Quanji, ou Quanji, tem uma palavra específica, que é a razão de toda a cosmologia deles. O cosmos, o tal, funciona de uma maneira que ressona sobre o homem. O homem tem que ressonar esse tal para ele estar de acordo com o fluxo do tal. E eu acho que isso é o que junta a minha arte com o Tai Chi. Né? Acho que finalmente cheguei, depois de tantos anos, não só com relação a essas questões de composição técnica, mas com essas questões de ressonância de Qi, que é o que importa. Né? Você ter uma... O que eu quero que a pessoa que olhe o meu quadro, não somente ela ache bonito, mas ela tem uma interação que vai para além do que está visível. E eu acho que nisso o Tai Chi me ajuda muito na minha arte. Agora vamos para a questão dos boxers. Muito bem. Todo mundo sabe mais ou menos a história dos boxers, né? Tinha quem viu aquele filme O Último Imperador tem uma boa noção do que está acontecendo. Mas acho que, na verdade, é preciso a gente... Vamos focalizar só em termos do Tai Chi, né? Para a gente ser específico. O que estava acontecendo? No vilarejo Chen não teve muita mudança, porque o vilarejo Chen é aquele vilarejo lá no interior de Roraima, entendeu? Que ninguém nunca vai lá, entendeu? Então, toda aquela convulsão aconteceu nas grandes cidades, Tianjin, Pequim e Nanjing, mais no litoral. Né? Então, aquela convulsão foi que houve a imperatriz mata o imperador, segundo o último imperador, ela dá um jeito. Ela era, na verdade, não era nem imperatriz, ela era concubina, a Cixi, né? Que eles comparam ela com uma rainha francesa também malvada, enfim, não vou entrar.
E ela, primeiro ela faz acordo com os governos estrangeiros, os governos pintam, e num determinado momento, quando ela vê que eles não dão suporte para ela, ela clama pelos chineses para derrubar e botar os estrangeiros para fora e restaurar a China como, digamos assim, comandante mesmo do Estado, porque aquilo já estava saindo das mãos dela. E nesse momento, muitas seitas com base de eu vou usar a palavra religiosidade, ou seitas com superstições, né, começam em cima da teoria, né, do Qi, né, de dizer que as pessoas poderiam criar o que hoje até se chama Qigong da camisa de ferro, na qual você treinaria uma série de exercícios e você ficaria invulnerável às balas de fogo, às espadas, às lanças, não importa o que acaba se tornando uma grande carnificina, né? O Império, tiram ela de cena e põe um outro imperador, que vai ser o último imperador fantoche, que era uma criança na época, e que ele vai aguentar no máximo até mais 12 anos. O Império vai meio que agonizante, né? Os primeiros anos do século XX, o Império Chinês ele vai agonizando até 12, quando surge a República. O que acontece com os professores de Tai Chi naquele momento? Nós temos o Yan Luchan, que tinha ido para Pequim, e os filhos deles que estavam ensinando, dois príncipes manchus, faziam parte da corte. Ensinavam esses príncipes, ensinavam o pelotão deles, que era o pelotão Xinmin, que era do Shenmin, do Espírito Iluminado, era um nome de um dos pelotões, que entre nós era um pelotão de infantaria. Eles tinham revólveres, já tinham armas de fogo, mas os oficiais gostavam de treinar com Yan Baohu e Yan Chaohu, como até hoje alguns oficiais gostam de treinar esgrima. Não que vão levar isso para os militares aqui do Ocidente, alguns ainda treinam esgrima, por uma questão de tradição, de curtir, era uma curtição o Tai Chi. E o Tai Chi, então, com a queda do Império, com essa questão, a situação dos boxes, eles veem que os professores veem que aquilo ali não vai dar mais certo. E não vão ter mais aquela clientela sofisticada que paga eles bem e que dá um status para eles. Não só eles, como vários outros professores de artes marciais se encontram nessa situação de desempregados e tendo que reformular. Então, eles usam a imagem do Japão, que tinha tido sucesso com o quê? Com o judô. O judô tinha se tornado o caminho, o link entre a arte marcial tradicional e o esporte moderno. E dentro vários grupos vão fazer isso, mas o pessoal do Tai Chi, o filho do Kuan Yu, que é o Wu Jianquan, junto com o irmão mais velho do Yan Chenfu, que era o Yan Shaohu, tá? Conhecido como Kuan Yin das mãos mágicas, que ele era muito rápido. E um outro professor, que eu não tenho o nome dele, que eles lançam então o primeiro manual de Tai Chi, que vai ter 54 posturas, e que essa forma foi a primeira forma padronizada, feita no livrinho, para se ensinar nas escolas públicas. Isso entre 1916 e 1920. Então, a guerra dos boxes serviu para isso. De repente, todo mundo ficou na mão. As artes marciais estavam desacreditadas, então surgiu essa ideia: vamos transformar a arte marcial em esporte. Vamos sair da elite e divulgar para a massa. Então, acho que o impacto da Revolução dos Boxers no Tai Chi foi essa. Muito bom, muito maravilhoso esses relatos, né? Essa história. E já caminhando para finalizar, né, mais esse programa, nós temos aqui o professor Renato, do Instituto Frade. Gostaria de fazer alguma pergunta, professor? Sim. Na verdade, tem um caminhão delas aqui para fazer. Inclusive, eu gostaria de sugerir que tivéssemos aí uma segunda e uma terceira edição desta entrevista com o professor, para a gente poder explorar mais esses temas, né? Porque já estamos aí com 1 hora. Eu vou fazer uma pergunta curta e deixar minha proposta aí. Dentro dos 3 temas principais que você abordou hoje, né?
colocando aqui a sua apresentação pessoal, uma parte, né, fora da temática do Tai Chi que nós conversamos. Eu queria saber mais de você. Está me ouvindo bem, Estevão? Estou aumentando aqui meu volume porque eu não estou te ouvindo muito bem. Melhorou agora? Melhorou. Então, naquela pergunta, não sei se foi o Marcos que te fez, você contando a história do Tai Chi e esse conflito da montanha Wudang e do vilarejo Shen, tem a lenda, né, de um eremita que supostamente teria criado o Tai Chi na montanha Wudang. Como que você vê essa lenda? Porque tem pelo menos três, pelo menos aqui no Brasil, na literatura que eu tenho acesso, que predominam. Tem uma muito lendária, que é muito fora da realidade, e tem duas principais, que são as mais debatidas também. A primeira é que sempre foi da família Shen, o Tai Chi, né? A criação teria sido lá dentro. E tem uma segunda que teria começado na montanha Wudang, e essa que começou na montanha Wudang, ela converge em um período no vilarejo Shen. Esse teria vindo um eremita de lá da montanha Wudang e teria ficado ali no vilarejo Shen, né, treinado ali. Então quem treinou com quem, né, foi o Shen que treinou com esse eremita, foi o eremita que treinou com o Shen, ou eles trocaram, fizeram um intercâmbio? Você poderia trazer mais luz a essa história? Então, a gente vai falar... Há 10 segundinhos, eu vou pegar um livro aqui. Só 10 segundos. Enquanto o professor Estevão vai buscar lá auxílio na sua logística literária... A pergunta foi difícil, com essa memória toda que esse homem tem, ainda tem que recorrer ao livro, gente. Sempre eu acredito que existe a licença poética, né, que deixa bonito. Então, assim, uma visão pessoal quando eu comento com meus alunos, eu digo assim, no aspecto histórico em que o governo da China ele fez uma busca, ele tem lá em Tianqiaokou, tem um documento do governo... Muito bem. Isso. Opa, voltou o professor Estevão. E só finalizando aqui, antes que o Estevão se pronuncie, tem um lado que eu acho que é poético, que é bonito também, que ilustra. Então é como na vida, né? A forma como você vê as coisas, às vezes você pode assumir as duas, né? Tendo a devida licença poética, a licença do teu gosto, aquilo que você gosta, né? Daquilo que vai dentro do que o teu coração sente, e sem rechaçar as outras, né? Nesse sentido. Mas voltamos aí, professor. Em particular, eu coabito com todas elas. Eu não abraço nenhuma como verdade absoluta. Mas como o professor Estevão aí tem uma boa bagagem histórica aí, pode trazer mais luz para a gente, né? Eu vou então falar um pouquinho sobre isso, porque até uma coisa que eu escrevi, um resuminho dessa história no meu artigo das 13 posturas, que está no último número da revista Tai Chi Brasil. Eu fiz uma tradução livre de uma teoria da explicação dessa situação nesse livro aqui. Esse é um livro da Tai Chi Chuan da família Chen, né, em que ele pega 3 tópicos sobre a autenticidade de um dos clássicos do Tai Chi, que é o clássico do Wan Zhongye, né? Esse Wan Zhongye, que nem o Chan Sanfeng, vamos começar pelo Chan Sanfeng. O Chan Sanfeng, ninguém sabe se ele existiu realmente, se ele foi uma pessoa, 2 pessoas ou 3 pessoas com o mesmo nome. Os 3 eram monges. Tá? Então, porque ele teria vivido 2 séculos e meio a 3 séculos, e mesmo naquela época não era fácil fazer isso. Então, eles acreditam que esse nome é um nome, inclusive é um nome que tem um simbolismo muito interessante, né? Que é o Chan, que é o nome normal, San, que quer dizer 3, e Fong, que quer dizer vento, mas pode dizer também cume da montanha. Então, pode ser Chan, aquele dos 3 cumes, o Chan dos 3 ventos. Quando se fala de Chan, 3 ventos, é uma maneira também de dizer que a pessoa é louca 3 vezes, que ela é enlouquecida. Entendeu? Então, é um simbolismo, seria um monge louco, um monge alucinado. Né? Enfim, aí a coisa tem um histórico que diz assim, até o século XVII, porque Chan Sanfeng teria vivido no século XII, tá?
até o século XVI e o século XVII, Chan San-fan é o criador de uma teoria que existe, essa teoria tem um clássico, tem traduzido nesse livro aqui, que é a Enciclopédia em espanhol. Esse livro é bem interessante. Olha a grossura dele. A Enciclopédia del Tai Chi, El Universo Interior. Ele traduziu esse texto do Chan San-fan que fala sobre alquimia, que nem alquimia, aquelas alquimias internas que o Marcos citou na palestra dele, uma alquimia ao qual ele vai dar o nome alquimia do Tai Chi. Por quê? Porque equilibra Yin Yang, ele não está falando nada de Tai Chi Chuan. O clássico dele, eu já li o clássico, ele não cita uma palavra de Tai Chi Chuan. Ele fala até de umas coisas de você unir o seu masculino com o seu feminino através do sopro, uma burocracia energética impressionante, mas, enfim, os monges taoístas seguem, fazem aquele negócio todo. Então, até o século XVII, o Chan San-fan era só conhecido como o cara que tinha feito o tratado do Tai Chi, da alquimia interna do Tai Chi. Ponto. Isso é Yin Yang, não estou falando de arte marcial. Quando, então, no século, logo que surge a última dinastia, que é dos Manchus, Qin entra, logo no começo do século 1600, do século XVII, meados do século XVII, começo do século XVIII, existe uma resistência dos Han contra os invasores, por assim dizer, né? E os Han começam a sentir assim, por um lado, eles querem encontrar uma identidade cultural perante aqueles Manchus, que são guerreiros. Os Manchus eram guerreiros, eram mongóis, eram violentos. Eles obrigam os chineses a usar aquela trança. Você sabe por que os chineses usavam aquela trança comprida a partir dessa dinastia? Alguém sabe dizer? Ninguém sabe? Os Manchus não usavam aquela trança. Era só os Han que eram obrigados a usar aquilo. Por quê? Porque era muito mais fácil dos policiais a cavalo pegar o cara pela trança, entendeu? Do que ter que sair correndo atrás dele o tempo todo. Então era para isso. Os caras, para pegar o policial, fugiu um tanto de ladrão ali, ele pegava pela trança do cara. Todos eram obrigados a usar essa trança. Então, uma reação surge na figura do Chan Nai-ko, que escreve um texto póstumo para o mestre de arte marcial, no qual a primeira vez vai falar-se sobre escola externa e escola interna, na qual ele diz assim, Wan Nai-cho era um mestre que tinha aprendido no mosteiro Shaolin, e aí ele figura o mosteiro Shaolin como externo, não como externo como a gente entende, mas externo porque tinha vindo do budismo da Índia. Era uma coisa também não tradicionalmente chinesa. E existe a escola interna de Wudang, onde as pessoas trabalham, não usam a força, e aí vem aquele conceito, que é o conceito de dominar 1.000 quilos com 4 gramas, né? Aquela coisa que é enfatizada durante as artes marciais, e ali, assim, esse é o princípio inteligente, não da força bruta, a gente não pode falar. E nessa época, então, surge esse clássico chinês, já no final do século XVIII, surge esse clássico sobre o Wan Zhongye, que é um clássico muito importante, que diz assim, o Tai Chi nasce do Wu Chi. É o primeiro clássico do Tai Chi que fala sobre isso. Vai ser mais ou menos 1700. Então, aí, essa escola interna é atribuída, então, a um patrono. Quem? Wudang. E quem é o patrono do Wudang? Chan San-fan. Então, a partir do século XVII para o XVIII, Chan San-fan passa a ser o criador da Nei Chia Chuan, ou seja, a escola interna, a escola de artes marciais dos estilos internos, do qual vão nascer Pakwa, Xinyi, todos vão se afiliar depois dessa escola. Tá? Muito bem. Quando chega meados do século XIX, que aí tem a Guerra do Ópio, tem a Revolta Taiping, tem a Revolta Mian, toda aquela convulsão que está acontecendo, e surgem as tríades. E as tríades vão ser, então, esses grupos subversivos que vão utilizar a teoria do Tai Chi, do Pakwa, toda a cosmologia chinesa, para justificar. E aí surge, pela primeira vez, o Chan San-fan como criador do Tai Chi Chuan. Antes do século XIX, não tem nada que se diga que o Chan San-fan é que tinha criado o Tai Chi Chuan. E quem vai dizer isso vai ser um dos alunos da família Wu,
que eram letrados, que eram intelectuais, e são esses caras que são alunos do Yan Qianhu, que querem recriar também, dessa vez, uma reação da cultura chinesa, já pelos próprios manchus, contra os estrangeiros. E aí, mais uma vez, Chen Sanfeng vira o patrono do Tai Chi Chuan. Então, Chen Sanfeng, até o século XVII, ele é o criador de uma teoria de alquimia. Do século XVII até o século XIX, ele é o criador dos estilos Dei Chia Chuan, e a partir dos finais do século XIX para cá, ele passa a ser, então, o patrono do Tai Chi Chuan. Obviamente, o Dan pegou essa lasquinha e botou lá no marketing deles. Com todo direito, por que não? Eles trabalham super bem, o Tai Chi deles é super bonito, eles fazem um treino super dedicado, tá? E eu queria só falar, esse livro aqui que fala tá vendo? De Shaolin ao Wudan, do José Carmona. Nesse livro que ele vai falar lá com a taoísta lá de 100 e poucos anos, que ela diz, não tinha nada de Tai Chi aqui antes. Então, eu acho que... Respondi, Renato? Sim, e há precedente para várias outras perguntas. Aí vamos lá, vamos dar continuidade. A gente conversa nas próximas entrevistas. Bem, eu também incluo aí que eu vou reforçar, né, o comboio do Frade, já com vários caminhões de perguntas para uma próxima oportunidade. Né? E também, quem sabe, a gente pode ir junto ali num dos comentários citados aqui, lá para Roraima, né, que fica pela ali. Estevão, lá, brincando. Vamos lá! Tá. É lindo Roraima, eu conheço Roraima, é lindo. Lindo. Tá. Lembrando para quem está nos assistindo que tem algumas edições da revista Tai Chi Brasil, que está lá justamente no taichisemfronteiras.blogspot.com, que é onde nós criamos a biblioteca, a gente deu o nome de Confúcio. Tem as edições e tem muitas fotos, e até tem uma edição especial que já é antiga, mostra um pouquinho da Tchetchakou nova, mais antiga, porque a edição já tem, as fotos já tem mais de 10 anos, tem uma década, mas dá para ter uma noção do local, né, para visitar. Também a gente aproveita o momento aqui para quem nos assiste saber que muitos dos livros que foram citados aqui também vão constar o nome, com a editora, com a data lá nessa biblioteca em breve, não está lá ainda, para que você possa, né, quem gosta de estudar, ir mais a fundo, adquirir a obra, ir atrás e providenciar e formular novas perguntas no futuro com uma outra entrevista aqui com o Estevão, tá? Bem, Estevão, a gente chega naquele momento do jogo rápido, né? Dessa vez, assim, vamos lá, é um jogo rápido mesmo, e fazer só a citação que você já conhece, né? Então, você já citou vários livros, então eu não vou perguntar de um livro, né? Uma saudade... Hong Kong. Hong Kong, isso. Uma alegria... Uma alegria foi aprender em Los Angeles com a San Haimin. Essa foi bom. Alegria. Uma mania no Tai Chi. A minha mania com Tai Chi é sempre... Acho que é uma mania até que os meus alunos reclamam. É sempre procurar o novo no repetitivo. Muito boa, né? E para aquele que está começando a praticar, para o praticante de Tai Chi, né? Uma palavra. Paciência. Persistência. Desculpa, paciência não, persistência. Persistência, muito bem. Então, bem, chegamos então ao fim dessa entrevista com o professor Estevão Ribeiro, maravilhosa entrevista, muito enriquecedora. Acho que além da entrevista virou uma palestra, se transformou em palestra em alguns momentos. Eu, pessoalmente, vou ter que assistir mais umas 2 ou 3 vezes para complementar minhas anotações aqui, né, de tão enriquecedora que for. E, em nome do Tai Chi Sem Fronteiras, agradeço a presença do professor Estevão Ribeiro e a todos que nos acompanharam. Tá? Então, pessoal, muito obrigado a todos os componentes da mesa. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau.